Boa tarde, Maia. Boa tarde a Boa todos que tarde. estão nos assistindo. Eu sou a Luciana, sou naturóloga, especialista em terapia floral e aplicação dos florais no autismo. Hoje eu tenho o imenso prazer de estar conversando aqui com a Maia. A Maia é escritora, fotógrafa, artista plástica, entre várias outras habilidades. Uma mulher que eu tive a oportunidade de conhecer há 4 anos, através do meu trabalho com os florais. Maia, agradeço muito por ter aceito este convite para estarmos batendo este papo sobre desafios, superações e o autismo. Muito obrigada por estar presente aqui comigo. Eu que Bom, agradeço. é um imenso prazer, a admiração é grande aqui. Bom, a Maia teve o diagnóstico de autismo já na vida adulta, então eu a acompanho nos últimos 4 anos e o objetivo aqui é compartilhar tantas superações, tantas coisas maravilhosas que eu tive a oportunidade de estar acompanhando com ela. Mas como isso é de 4 anos para cá, acho que vale a pena a gente falar um pouquinho de algumas coisas que aconteceram antes, né? Vamos começar lá do iniciozinho. Bom, em relação a alguns sintomas, algumas características, a gente já apresenta já desde de bebê da primeira infância, né, Maia? Sim. Algum comportamento, alguma característica diferenciada que você, sua mãe já te contou, às vezes até pela própria memória a gente tem, né, desde a primeira infância? Sim. Bom, minha mãe fala que quando eu nasci, assim, a gestação já foi muito difícil. Uhum, Ela teve uma gravidez de risco, ela teve que fazer repouso, e aí durante esse repouso ela teve depressão por conta do repouso. E eu uhum. queria, porque eu queria nascer de qualquer jeito, eu não queria ficar lá dentro. E realmente ela não conseguiu me segurar. Eu nasci prematura, um pouquinho só, mas nasci. Uhum. E aí ela dizia que eu chorava 24 horas, eu não deixava ela me carinhar, eu arranhava ela toda. Uhum. Eu não dormia, lógico, porque chorava o tempo todo, né? E eu tinha alergia do leite, então eu tinha cólica, eu tinha coceira. Isso os médicos falavam para ela, né? E Sim. assim, ela aí tentaram leite de soja para ver se eu melhorava, me dava gases e eu ficava com muita cólica, então nada funcionava. Aí, quando eu tinha 1 ano, ela me levou num médico, não sei se foi o meu próprio pediatra ou se foi outro médico que me deu Gardenal. Uhum. E aí eu não tenho assim uma ideia muito clara do que aconteceu depois disso, mas Ah, eu lembro desse fato, dela mencionar esse fato. já houve, então, a introdução medicamentosa, né, bem nesse iniciozinho. E como Sim. é que foi a questão da busca por diagnósticos? Porque vieram, né, com o crescimento, outras características comportamentais foram aparecendo, e antes de chegar ao autismo, que veio com, né, com a nomenclatura e já na vida adulta, tiveram outros Uhum. diagnósticos? Como é que foi esse processo até chegar no autismo? Foi longo, doído, mas chegamos, né? Uhum, Então, assim, quando eu era criança ainda, com 10 anos de idade, eu fui parar no psiquiatra a primeira vez. Por quê? uhum, Eu não conseguia, eu tinha muita dificuldade para aprender as matérias. aham, Eu confundia, para você ter uma ideia, história com geografia. Eu não sabia o que era o quê, uhum, entendeu? E ainda na infância, eu fiz algumas terapias do tipo psicomotricidade, ludoterapia, algumas uhum. coisas nesse sentido, porque minha mãe, apesar de não saber o que acontecia comigo, ela sempre procurou ajuda para me dar o melhor, para fazer o que era certo. Mas na escola eu tinha muita dificuldade, então eu passava o ano inteiro
muito mal, tomando nota baixa, né? Ia mal nas provas e tal. Ela me dava aula, me ensinava, mas não adiantava muito. Quando chegava no final do ano, isso aconteceu mais ou menos umas 3 séries seguidas. Eu tomava recuperação. Aí estudava todo fim de ano para passar, conseguia passar, mas na hora que terminava o ano, vinha meu aniversário, vinha Natal, vinha um monte de coisa, eu entrava em depressão por esgotamento. Era uma carga muito grande, né? Que você dava conta, mas aquilo tinha um preço muito alto para você. Tinha um preço muito alto. Até que na 4ª série eu não consegui passar na recuperação. E a professora, aliás, eu acho que eu nem cheguei a ficar de recuperação nesse ano. A professora chegou para minha mãe e falou: olha, eu consigo ajudar ela a passar. Se ela ficar de recuperação e tal, a gente consegue, mas eu acho que não é conveniente. Porque o ano que vem é 5ª série e ela não está preparada. Aí eu repeti o ano e aí eu comecei a melhorar na escola. Mas assim, então assim, durante essa época, 2ª série, 3ª série, 4ª série, 5ª série, eu tinha essas depressões e aí o psiquiatra, que foi meu primeiro psiquiatra, me dava antidepressivo e ansiolítico. E então assim, eu passei grande parte da minha vida dopada, sabe? Porque o meu problema não era depressão. Sim. O meu problema era, na época, pelo menos, eu já podia se ter uma noção de que a coisa estava mais ligada à ansiedade, a estresse mesmo, a dificuldade cognitiva, e não... Cognitiva não, é cognitiva, né, Lu, que fala? Sim, e creio que a dificuldade sensorial mesmo, daquele estilo sensorial escolar, né? Eram muitas informações para você assimilar de uma forma, como todo mundo naquela sala cheia, o ambiente escolar, né, Maia, normalmente é onde começam as grandes dificuldades, porque são muitos estímulos, muitas coisas ao mesmo tempo. É verdade. Que você chegou a ter outros diagnósticos, outras sugestões de diagnósticos? Não, nessa época não. Eu tive sim, mas aí mais para frente, eu não vou saber te falar exatamente quantos anos eu tinha, mas eu acho que eu já era adulta. Aliás, eu tenho certeza, eu já era adulta. Eu não lembro que faixa de idade, mas assim, foi cedo, talvez antes dos 30. Eu tive diagnóstico, eu fiz uma bateria de exames com uma turma, né, numa clínica, que tinha psicólogo, psiquiatra, neurologista, um tanto de gente. Fizeram uma bateria de exames, só que são exames muito parecidos com os exames diagnósticos que se faz hoje para detectar autismo, só que não tinha nada sobre autismo, não tinha nada sobre síndrome de Asperger, parecia que ninguém nunca tinha ouvido falar naquilo. E aí, nesses testes, eu tive vários diagnósticos ao mesmo tempo. Depressão, ansiedade crônica, bipolar, TDAH. E foram me enchendo de rótulo, e continuaram me enchendo de remédio e nada funcionava. Nessa época, eu passei aí em torno de uns 8 anos sem fazer absolutamente nada. Eu acordava, comia, deitava no sofá, ficava o dia inteiro. Às vezes dormia de tarde, chegava de noite e ia dormir de novo, entendeu? A única coisa que eu fazia de verdade nessa época era cuidar do Faruque, que era meu cachorro, na época que era um filho para mim, e que, aliás, era um filho para mim, não, era meu filho, e precisava de muitos cuidados porque ele adoeceu. Então, eu me dediquei 100% a isso, porque eu não tinha energia para fazer mais nada. Entendeu? Sim, entendi. E quando que chegou o diagnóstico de autismo? Como é que veio aí o autismo de forma diagnóstica? Quando eu estava com 37 para 38, eu sempre tive dentro de mim assim, uma vontade muito grande de entender o que acontecia. Porque todo mundo dizia que eu era mal educada, que eu era grossa, que eu era sem noção, que eu não respeitava minha mãe, que eu era sem limite, que eu era isso, que eu era aquilo, que eu era um monte de coisa.
Sim. Mas ninguém sabia o que realmente acontecia dentro de mim, nem eu. Mas sabia que existia dia, algo que você não tinha, talvez, um exato controle. eu queria me entender, mas não sabia nem por onde começar. Sim. E aí um dia, eu só sabia que eu era muito parecida com meu pai, que era uma pessoa que sofreu muito, foi porque ele era muito difícil. Ele tinha umas características que hoje eu sei que eram muito, que são características muito fortes no autismo, no Asperger. Mas ele nunca teve diagnóstico, até porque não acreditava nessas coisas. Nunca aceitou ir no psiquiatra. Mas, enfim, um dia, sem querer, eu acho, eu assisti um filme da Temple Grandin, que acho que tem o mesmo nome dela, né? Sim, sim. E passou na televisão, foi sem querer mesmo. E aí eu falei, Jesus Cristo, sou eu. O que? Como assim, né? Eu achei a resposta. É isso aí, eu sou isso aí. Entendeu? Obviamente, você guardando as proporções, né? De uma característica ou outra que para ela é mais forte, para mim não e tal. Mas eu me identifiquei de verdade. Aí eu fui estudar. Fui para o Facebook procurar grupos de ajuda, fui procurar material na internet para ler a respeito, depois comecei a ler livros. Algumas pessoas das comunidades do Face me indicaram, por exemplo, teve uma pessoa que me indicou um psiquiatra para eu procurar, que era especialista nisso. Outra pessoa me indicou outros grupos, outras pessoas me indicaram livros, né? Eu fui fazendo amizades virtuais, mas né? Foi até numa dessas aí que eu cheguei até você, né? Não lembro como exatamente, mas foi nesse pacote. Aí eu fui nesse psiquiatra, já cheguei lá falando, olha, eu acho que eu sou, meu pai tinha muitas características, então eu acho que é bem provável, enfim, fazer, quero ter certeza. Aí fizemos os testes, fizemos tudo e tal, ele fechou meu diagnóstico. E pela primeira vez na vida, eu comecei a ser tratada com remédios que realmente faziam efeito para mim. Entendeu? Ele... eu acho que vale a pena também mencionar que antes disso, eu tinha feito análise durante alguns anos e durante mais ou menos 4 anos eu fiquei sem tomar medicamento nenhum. Porque no processo de análise, a minha analista, na época, conseguiu chegar num ponto comigo em que eu tive coragem de tentar. No começo, eu fiquei muito bem. Mas depois de algum tempo, mais para o final, foram 4 anos isso, no final, eu já estava bem malzinho da cabeça. Então, por exemplo, quando eu cheguei para fazer esses testes diagnósticos, a minha queixa principal era confusão mental. Eu não conseguia raciocinar. Eu pegava um livro para ler, eu lia uma frase 8 vezes para entender o que eu estava lendo. Não dava, não fazia a conversão, entendeu? Aí, durante alguns anos, eu tomei um remédio específico para isso. Hoje eu não tomo ele mais. Depois a gente vai falar por quê. Foi muito bom, resolveu totalmente essa parte. Hoje eu mantenho de outra forma, né? Mas foi muito bom. E tomei também remédio para insônia e para ansiedade, que é o que pega mais para mim. Porque a primeira coisa que ele me disse foi: eu não vou te dar um remédio para cada problema que você tem. Nós vamos tratar uma coisa de cada vez, senão não funciona. Sim. Né? Então deu certo e tal. Aí eu fui indicada para fazer TCC, né? Terapia cognitivo-comportamental. Ajudou muito também. Depois eu acabei passando para uma outra terapia que na época eu achei que estava precisando mais. Hoje eu voltei com uma psicóloga que também é da TCC, mas foi mais por conta da quarentena. A gente estava fazendo neurofeedback, que estava me ajudando muito também nessa parte do processamento do cérebro e tal. E tivemos que interromper por causa da quarentena, e ela estava atendendo online, então ela ofereceu para continuar a minha terapia, né? E a gente está fazendo isso.
Aí no começo, assim, do tratamento, o que eu notei mais foi uma melhora, assim, nessa questão da confusão mental, no toque, né? Mas eram mudanças mais, assim, leves. Tá. Depois, com o floral, foi que eu tive várias melhoras em questões muito pontuais. Tipo, o toque, eu acho que o floral foi o que mais ajudou. Na ansiedade, ele também ajudou. A única coisa que realmente parece que quase nada ajuda é a insônia. Porque a minha insônia, ela é muito grave. Eu, quando tinha 28 anos, eu morava em Curitiba, e eu comecei a ter insônia. E, de repente, eu me dei conta que tinha 15 dias que eu não dormia. Eu não pregava o olho. Era a noite inteira vendo o teto passar. Então, eu fui num psiquiatra lá, e ele me tacou remédios fortíssimos, indutores de sono, de uso veterinário. Era uma coisa, assim, muito cabulosa. Aí eu voltei a dormir, mas em compensação, quase o que? Isso eu estava com 28, hoje vou fazer 43. Nunca mais eu dormi sem remédio. Bom, e aí após o diagnóstico, né? Você buscou a terapia floral, a gente se conheceu uns 5 meses depois, mais ou menos, desse diagnóstico, né? Nesses 4 anos aí, a gente fez, acho que em média, umas 10 consultas e fomos modificando e trabalhando, modificando a fórmula e trabalhando diversas questões aí. E por que eu convidei a Maia para esse bate-papo? Porque nesses 4 anos, durante essas mudanças que a gente foi fazendo nas fórmulas, ela passou por várias situações assim admiráveis, de desafios, de superações. Então, eu queria que a gente falasse um pouquinho assim desses desafios. São muitas questões, né? 4 anos é bastante tempo. Então, eu vou colocar alguns pontos assim que eu acho que foram bem interessantes. Você fica à vontade para falar o que, né, sobre eles, quiser introduzir alguma outra questão. Quando você veio para a primeira consulta, uma das questões que a gente estava trabalhando na época era questões de medo, de insegurança, processos de mudança, adaptação. Que aí você estava saindo da casa com a sua mãe para ir morar sozinha. Isso envolvia muitas questões, né? Como é que foi esse processo de mudança aí para você na época? Olha, para falar sobre isso, eu vou dar uma rebobinada um pouquinho. Joia. Vou te falar o seguinte. Quando eu era mais nova, adolescente, assim, início da idade adulta, eu sempre tive uma personalidade muito forte. Então eu era muito para frente, eu era muito assim de resolver minhas coisas, de não contar com ninguém, pegar e fazer. Só que o que é muito engraçado, porque hoje são as minhas maiores dificuldades. Então, eu não sei se foi uma coisa de adolescente, de época, de faixa etária, ou se foi uma mudança que ocorreu na minha personalidade, eu acho pouco provável. Né? Mas, assim, eu era muito assim. E depois que eu passei por essa fase, que eu fiquei esses anos sem remédio nenhum, aí até depois do diagnóstico um pouco, eu me tornei uma pessoa muito introvertida, muito medrosa, eu fiquei muito insegura. O diagnóstico, principalmente, ele não me trouxe só um lado bom. Sim. Porque eu vejo muito autista dizer que o diagnóstico foi libertador na minha vida, né? Para aprender a me conhecer. Tem esse lado, sim. Você aprende a se entender. Só que, para mim, pelo menos, teve um lado ruim também. Porque eu fiquei sem saber o que eu era capaz. Eu fiquei com medo. Sim. Sabe, assim, eu não sabia dosar, e isso ainda é um problema, às vezes. Eu não sabia dosar até onde eu poderia insistir e ultrapassar os meus limites, e até onde eu só posso ir até aqui, é o meu limite, eu tenho que respeitar. Sim. Isso ainda é uma questão. Você chegou, que você buscou a terapia floral, a gente trabalhou esse processo, e foi a época que você queria
libertar esse medo e conseguiu esse processo da mudança que eu coloco para sua, porque foi um rompimento disso tudo, né? Um resgate Sim. daquela coragem, aquela questão que tinha na adolescência e que tinha se perdido de certa forma. Sim, ainda é um processo, né? Mas a gente tem que admitir que já dei bons passos. Com certeza. Não cheguei onde eu quero ainda me sinto muito travada, muito até covarde para algumas coisas, mas é um processo, né? Sim. A gente vai aos poucos. Isso aí. Um outro momento que eu acho que vale a pena a gente mencionar, que foi muito bacana, foi quando você optou por fazer o curso de fotografia. Sim. Então, assim, foi algo que a gente veio trabalhando num direcionamento vocacional, não sei o que eu quero fazer, chegou ao curso de fotografia. No curso de fotografia, muitas questões tiveram que ser trabalhadas, enfrentadas, questões sensoriais, questões de medo, de falar em público, o próprio ambiente. Aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses desafios aí que você passou, porque foram também muito bacanas. Foi uma época muito legal. Foi assim, quando eu cheguei para fazer o curso, primeiro, eu tinha pânico de sair na rua. Uhum. Então, ir ao centro, e eu tinha duas opções de escola. Uma era no centro e a outra era no Sion, perto da minha casa. Exato. Só que a do Sion era o dobro do preço. Uhum. E, por outro lado, a do centro era um desafio para mim, porque eu não tinha coragem de ir no centro sozinha. Uhum. Eu falei, em algum momento entre decidir se eu ia para uma ou se eu ia para outra, alguma coisa me disse, vai para do centro, porque você precisa vencer esse medo. Você não sabe se amanhã você vai precisar ir e pronto. Então Uhum. já libera isso aí, né? Sim. Aí, no começo era muito complicado, eu descia do Uber, assim, agarrada na minha bolsa, morrendo de medo, olhando para 50 lados ao mesmo tempo. Na hora de ir embora, era mais complicado ainda, porque eu precisava ficar com o celular na mão para ver se o Uber tinha chegado. Então, eu ficava dentro do prédio, e na hora que o carro chegava, eu saía correndo igual a louca para o meio da rua para ele me achar, porque lá na frente da escola eu não podia parar carro. Uhum. Outro desafio é com certo tempo depois, eu comecei a conseguir andar no centro a pé. Sim. E Uhum. depois de um pouco mais, eu conseguia andar no centro a pé com a mochila nas costas, não precisava ser aqui mais. Então eu fui liberando aos poucos. Sim. Outra coisa também que eu tive que aprender a fazer foi falar com as pessoas, porque principalmente assim para apresentar trabalho lá na frente, né? Eu tive uma experiência muito positiva nesse sentido na faculdade, Uhum. quando eu fiz ciências biológicas. Só que, inclusive, não tinha nada a ver, foi uma matéria de psicologia, e eu ia Uhum. apresentar um trabalho sobre TDAH, que na época era o diagnóstico que eu tinha. Uhum. E eu fui super bem, só que porque eu engoli o livro e eu sabia ele de cor, então eu dei realmente uma palestra lá na frente. E ninguém sabia muito sobre o assunto, foi super legal. Mas o que eu passei de mal nesse dia, eu fiquei assim encostada, sentada na beirinha da mesa do professor, tremendo e suando. E ninguém sabia o que eu estava passando, entendeu? Sim, Mas sim. deu certo, eu consegui. Mas continuei com essa dificuldade, né? E no Uhum. curso de fotografia, eu descobri que quando as pessoas ainda são estranhas para mim, é mais difícil. É quase Uhum. impossível. Mas Uhum. depois que eu conheço as pessoas, eu consigo falar lá na frente e nem ficar nervosa. Então, no começo do curso, o professor, que é um grande amigo meu, inclusive hoje, ele deixava eu apresentar sentada, de Sim. costas para a turma. Uhum. E com o tempo, eu fui criando coragem de levantar, de virar de frente para eles e fui me soltando, né? Mas quando eu cheguei nesse curso, eu era uma pessoa que eu não tinha uma amizade, eu não namorava, eu continuo não namorando, mas não é porque eu quero. Eu não tinha vida social. Uhum. Então, assim, aquilo ali abriu muitas portas para mim. Sim. Inclusive,
a oportunidade de uma carreira que eu não fui muito para esse lado, mas foi uma oportunidade, né? Eu tenho que admitir que foi. Uhum. Sim, foram e tiveram também as questões sensoriais, né, Maia? A gente ia acompanhando, a cada consulta você trazia as dificuldades, a gente ia trabalhando e você voltava com sempre um retorno muito positivo. Sim. Aí as questões de luzes, né? O pegar na sua máquina, a altura dos vídeos, muitas coisas que você foi adaptando. Foram coisas que eu tive que aprender a enfrentar porque não tinha outra opção. Eu não podia mudar tudo à minha volta, então eu tinha que me adaptar. Então, por exemplo, a primeira coisa, o professor, ele não escuta muito bem, então ele colocava os áudios muito altos e eu não dava conta. E eu sempre sentei na frente, porque se eu não sentar na frente, eu não consigo entender o que o professor está falando. Se tiver uma pessoa na minha frente, ela mexeu no cabelo, eu perdi a atenção. Então eu tenho que olhar para o professor e para o quadro. Aí tinha essa dificuldade, eu colocava tampão no ouvido quando ia passar vídeo. Tinha o problema da claridade, porque quando ele ia passar vídeo, fechava as janelas e escurecia a sala. Aí botava o vídeo. Na hora que o vídeo terminava, que acendia a luz, eu tinha vontade de morrer. Então eu tinha que pôr óculos escuros para assistir os vídeos, para poder não ter dor de cabeça na hora que o vídeo acabasse. Entendeu? Outra coisa também eram os barulhos, eram as luzes e tinha mais coisa desse tipo, assim, que pegava no sensorial. Tinha a questão também que até a gente da câmera. Pois é, que era essa coisa obsessiva de limpeza, do encostar. No começo, e não é só toque, não, Lu. Aí não é só a questão da limpeza, não. Tem a questão da limpeza, mas tem a questão também do... Bom, eu, além de Asperger, eu sou filha única. E então, assim, eu nunca tive que aprender a dividir. Sim. Então, eu nunca gostei que botasse a mão nas minhas coisas, sabe? As pessoas entram na minha casa, se ficar pegando no que tá, eu fico louca. Não põe a mão. Então, isso aí era uma dificuldade, porque para o professor me ensinar, ele tinha que pegar na minha câmera. Sim. E no começo era um inferno aquilo para mim, depois eu fui soltando. Eu lembro da consulta que você chegou, olha, agora já não é problema mais encostarem, chegarem, pegarem, foi um processo, e foi nessa época, eu me lembrei da questão de limpeza, porque foi um conjunto, né? Tinha em casa também, você tinha algumas dificuldades nesse sentido. Uma louça suja, receber pessoas em casa, usarem as coisas, que está misturado novamente, né? A questão de as coisas serem suas. E isso aí já traz o outro gancho da socialização, de receber pessoas em casa. Isso foi uma mudança muito positiva também. Nossa, gigantesca. Assim, quando eu morava com a minha mãe, era complicadíssimo, porque assim, ela e a empregada usavam a suíte e eu usava o banheiro social, porque eu não conseguia dividir banheiro com ninguém. E a minha sorte é que a minha mãe entendia isso e a menina que trabalhava com a gente na época também entendia. Que era uma dificuldade minha, que não era com ela, entendeu? Então, por exemplo, quando vinha visita em casa, minha mãe tinha que pedir para usar o banheiro dela. Quando vinha uma pessoa para consertar alguma coisa e precisava fazer um xixi, ela tinha que pedir para usar o banheiro dela. Porque se alguém entrasse no meu banheiro, eu ficava sem entrar lá até limpar de novo. Isso era complicado. Inclusive, era complicado para ela explicar isso para as pessoas. Né? Hoje, eu tenho na minha casa a minha suíte, graças a Deus, mas precisou... Se eu tiver que usar o lavabo, que é onde vão as visitas, eu uso, entendeu? Eu já consigo. E em relação às visitas, quando chegava gente lá, primeiro lugar que não chegava, porque eu sempre fui muito mandona e muito autoritária, coitada da minha mãe. Então, assim, eu queria as coisas do meu jeito e pronto, eu não sabia por que eu era assim. Mas eu era. Então eu dizia, não receba visitas, porque eu não suporto. Entendeu? E, por exemplo, meu pai,
Quando cheguei, ele sempre morou na casa da mãe dele, exceto os anos que ele teve casado e os anos que ele morou com uma outra namorada. Mas entre uma coisa e outra, ele sempre voltava para casa da mãe. E tinha minhas tias que eram solteiras, morava todo mundo junto. Quando a família era muito grande, então tinha visita todo sábado, todo domingo. O que ele fazia quando chegava gente lá? Ele entrava para dentro do quarto e batia a porta, que é para a visita saber que ela não era bem-vinda. Tipo assim, não era bem-vinda por ele, né? Porque minha avó e minhas tias gostavam. Então, a dificuldade que ele tinha também de receber. Ele não dava conta. Eu já era um pouco mais, eu estava um pouco mais na frente. Eu falava, por favor, não traz ninguém aqui. Porque vai ter que explicar do banheiro, eu vou ter que fazer sala, muito grande, né? E uma coisa que eu não aguento é a pessoa que vai te visitar e não, sem você convidar, entendeu? A pessoa chega de outra cidade, o parente chega de outra cidade e acha que tem que ir lá na sua casa. Gente, autista não tem isso. Se a pessoa quiser você como visita, ela vai te convidar. Não vá sem convite. Sim. Então era muito difícil, sabe? E hoje, aqui na minha casa, eu faço resenha e eu adoro receber. Que bacana. Muito bom. Entendeu? Mas quando eu convido, as minhas pessoas, quando eu convido. Sim.